Queridos irmãos, vamos dar início a mais um encontro, proporcionado pelo Canteiro de Fraternidade. E antes de tudo, agradecer por essa oportunidade. Mas, enfim, vamos começar o nosso trabalho. Gostaria de fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, intitulado pelo o título de Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E ler sobre o item 16 desse mesmo capítulo, que fala sobre a indulgência, cujo tema hoje será falado por mim, sobre a prática da indulgência, que se encontra no livro Rumos Libertadores, Psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Então, vamos fazer a leitura do Evangelho, desse capítulo, desse item 16, e faremos nossa prece, começaremos o nosso bate-papo. Bem, a indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir. E tem ainda o cuidado de atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censuras dos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não tereis feito o que provais e velais. Calma, estou um pouco nervosa. Bem, é que vós, que censurais, não tereis feito o que reprovais e valeis mais que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severo para convosco, indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpas as faltas que censurais ou condenas o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos e que vós, que proclamais tão alto anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgente, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Entendeu? Esse é o conselho do espírito José, espírito protetor, em Bordeaux, 1863. Que ele manda que sejamos indulgentes, porque a indulgência atrai, acalma, reergue,
E ao passo que o rigor, né, desencoraja e afasta e irrita. Pensei. Então, vamos refletir diante dessa leitura, desse item 16, do capítulo 10, do Evangelho segundo o Espiritismo. E daí agora vamos fazer a nossa prece para iniciarmos os nossos trabalhos de hoje. Vou botar uma musiquinha aqui para ver se eu me acalmo mais, que eu estou um pouco nervosa. Normal, né? Ser humano é isso aí. Vamos assim, como eu mesmo estou precisando, trabalhar minha respiração, pedindo o amparo e auxílio da equipe espiritual aqui presente, que possa me assessorar e nos assessorar para o entendimento, para o aprendizado de mais um sentimento a ser trabalhado em cada um de nós, a ser aperfeiçoado em cada um de nós, que é a indulgência. Né? Que possamos, Senhor, estar receptivos às mensagens que aqui serão dadas, serão feitas, e que tenhamos o amparo da espiritualidade diante desse trabalho, e que possa ocorrer em perfeita harmonia, com equilíbrio e clareza de entendimento. E assim, Mestre amigo Jesus, iniciamos os nossos trabalhos desta tarde. Que assim seja. Bem, eu vou baixar um pouquinho o volume dessa música para começarmos o nosso trabalho. Bem baixinho. Queridos companheiros, que na tarde de hoje Jesus continue nos iluminando e nos amparando. Bem, a princípio eu quero falar sobre o que significa para cada um de nós a prática da indulgência. Mas antes de qualquer coisa, me sinto na obrigação, né, de falar sobre a etimologia desta palavra, a origem desta palavra, a formação desta palavra, que é a indulgência, né? Que ela se origina do latim com a pronúncia indulgentia, certo? Que significa bondade. Bondade, ser gentil com os irmãos, ou perdão de uma pena. E interessante, indulgência. É um sentimento louvável, né? Que representa a bondade, a capacidade de ser tolerante com o outro, com as pessoas que nos rodeiam, diante das suas ações, de seus comportamentos, de sua caminhada, né? E diante da forma de que cada um age e que se apresenta. Aí tem esse livro, Rumos Libertadores, que justamente é trabalhado e voltado todo no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho de Jesus, que Joana de Ângeles nos desperta em várias formas que ela manifesta na interpretação, no entendimento do item 16, que é a indulgência, e nos dá assim uma grande camada de ferramentas para a nossa reflexão e para também avaliarmos se realmente estamos sendo indulgentes. Mas para isso, temos que pensar em uma coisa muito importante, que a indulgência, a bondade, né, o perdão, o entendimento das faltas dos nossos irmãos, a aceitação da diferença e das fraquezas de nossos entes queridos e de nossos
companheiros de caminhada evolutiva, a gente primeiro não tem que ver o fora, eles lá. Temos que ter a indulgência para conosco, temos que nos autoavaliar, temos que nos reformular diante desse sentimento de bondade, de ação, de respeito, de querer para o outro que não queremos para nós, ou de que queremos para nós, desculpe, houve um trocadilho aí, mas assim, de não querer para o outro o que nós não queremos para nós. Ou seja, fazer o outro o que nós queremos que façam a nós. Ver o outro como irmão, como também queremos ser visto como irmão. Então, a partir daí já começa a indulgência, já começa o respeito, o amor para conosco e para com o nosso próximo. E aí eu falo assim, na minha pequenez de entendimento, no sentido de que, diante de nossa caminhada e nosso aprendizado, nós temos a família. E o meio familiar é uma escola muito grande de possibilidades de todas as formas, de todo tipo de possibilidade de crescimento, de aprendizado. Porque dentro da família, nós somos trabalhados, nós trabalhamos, nós nos reformamos e nós reformamos. Através do exemplo, através da nossa conduta com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, com os nossos filhos, enfim, com toda essa gama que é família. E aí, então, o que acontece? A gente diz o quê? Geralmente, o filho é o reflexo do pai e da mãe, né? As atitudes que ele vem ter lá fora é o reflexo do que ele aprendeu no seio familiar. Então, será que nós estamos exemplificando coisas positivas, coisas de crescimento, de moral para os nossos filhos, para os nossos familiares? Eu falo no contexto mais fechado entre pai, mãe, filhos, né? Que daí vai se abrangendo, né? Primos, irmãos, os nossos parentes. Mas assim, primeiramente o seio familiar, que é composto por mãe, por pai e por filhos. Como é que nós estamos conduzindo os nossos aprendizes? Por que são aprendizes? Porque foi nos dado a responsabilidade por Deus de acolher esses filhos, né, através de ser mãe, através de ser pai, e orientá-los, dar direção, de exemplificar os ensinamentos positivos, né, para que são exemplos, né, para que eles captem a mensagem e vão sendo trabalhados, vão sendo burilados, como nós também estamos sendo trabalhados por eles também. Porque a partir do momento, na nossa convivência, a gente é pego por vários momentos assim de surpreendentes, tanto de atitude de nossos filhos quanto nossas também. Então, assim, daí a prática da indulgência, ela é constante, ela é contínua, ela é sempre presente em todo o ambiente que nos encontramos, em todos os momentos de nossa vida. Então, como eu disse, que a indulgência tem relação com a clemência, com a tolerância, com o perdão, e que todas essas qualidades derivam a partir do ato de quê? De observar o irmão, né? Ou quem quer que seja, ou quem quer que seja, diante de um ato de uma ação errada, considerada pra gente errada, de um comportamento que não condiz com o momento nem com a pessoa, de atitudes insensatas, atitudes não pensadas no momento, ou de que, na verdade, diante dessas atitudes impensadas, são reflexo do que somos realmente interior, entendeu? Então, assim, tenhamos a indulgência, porque ela é louvável,
ela representa essa bondade, essa capacidade de tolerar, essa capacidade de ajudar, essa capacidade de auxiliar o irmão a se transformar através do exemplo, através do tratamento, através de nossas ações positivas, em querer solidarizar com esse irmão diante desse momento. De se sentir impotente, de desesperança em determinado fato que venha a ter ocorrido com ele. Então, eles até reagem, tem irmãos da gente que às vezes em determinada situação reagem de forma tão grosseira, tão agressiva, e que não é um caminho, mas é uma forma de se defender diante da dor que está sentindo. E aí não tem noção do que fala e a forma de como isso que falou vai atingir o seu próximo. E Joana de Ângeles, ela nos diz que nos leva a entender que ninguém cai por prazer, ninguém erra porque quer, né? Se isso ocorre, sem dúvida tem algum motivo no qual ele vem alimentando, ou por algum motivo de fraqueza, por algum mal entendimento de conduta, que esse irmão se compraz nesse processo. E quando cai no erro, ele se sente desesperançoso, se sente inapto, se sente sem vontade, sem coragem de reerguer, de refazer o caminho, de se trabalhar melhor, de conhecer melhor, de se fortalecer, de corrigir até esse ato no qual levou a esse desajuste, a essa desesperança. Então, cabe a nós, se tivermos a oportunidade de ajudá-lo diretamente, entender essa fraqueza desse irmão, acolher e, se possível, orientar, né, aconselhar, não julgar, não criticar. Quem somos nós para criticar? Somos errantes também, estamos encaminhados, estamos em reparação de nossos erros, de nossas falhas. Quem somos nós para criticar? Quem somos nós para julgar? Para ser rígido, para ser rigoroso com esses irmãos, no qual falharam, né? Tenhamos sim o nosso coração aberto, né, para entender esse irmão. Mas para isso, temos que ter indulgências para com nossas fraquezas. Temos que nos conhecer, muito embora ninguém se conheça, né? Mas nos demos essa oportunidade de se conhecer. E vamos nos trabalhar como, assim, a questão da corrigenda de nossas fraquezas, de nossas imperfeições, nos abrir para ser amorosos para conosco, que com certeza esse amor que temos conosco se refletirá externamente e proliferará em benefício do nosso irmão, naturalmente. Para isso, temos que ter a consciência do que somos, de quem somos e como nos comportamos, nos corrigindo. Daí a importância de uma coisinha maravilhosa, que é a prática da reforma íntima. Autoconhecimento, a busca do melhorar sempre, porque a gente vai estar sempre precisando de se corrigir. Somos vacilantes, somos errantes, somos falhos, somos seres humanos, somos indivíduos em evolução, em aprendizado, né? Então, assim, Joana nos leva a entender com clareza isso. Diante do texto, né, que ela nos diz que deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque eu não queria ler, mas eu vou dar uma olhadinha. Que quando ela fala que ninguém cai por prazer, se tal ocorre no processo da queda, há sem dúvida fatores poderosos que escapam
a uma análise superficial e apressada, que a gente geralmente julga logo, a gente critica logo, não ouve, não para analisar o que levou esse irmão a fazer determinada atitude, a fazer determinada coisa, né? Que nada é certo que justifique o erro, desde que, em se elevando o espírito a Deus pela oração e através do trabalho, este sempre aure forças para avançar resoluto, superando os empeços como as tentações. Então, temos que, no caso, no nosso trabalho de reforma, no nosso trabalho de burilamento, trabalhando essa bondade, essa indulgência. Temos que ter a indulgência de que, diante de situações difíceis que nos encontramos, diante de atitudes que tivemos errôneas para com o nosso próximo, que a gente busque elevar nós, espíritos, a Deus em oração, através de trabalho, do trabalho consciente e perseverante de nosso burilamento, e assim, e a gente vai ter força para avançar, para superar essa deficiência, para melhorar e ter o resultado da superação, né? Da superação diante desse ato que cometemos. Certo? Então, assim, foi um papelzinho que caiu aqui. Então, assim, como eu estava falando, e aí a gente vai superar diante dessa falha que caímos nesse deslize, e aí a gente já está trabalhando a indulgência e, consequentemente, a gente está trabalhando, está desenvolvendo uma coisa muito boa, que é o amor a nós e o amor ao nosso próximo. Quando encontrarmos em situações de auxílio e entendimento de ações do nosso irmão. Então, assim, diante dos colhidos pelas redes do erro e da criminalidade, da insensatez, do sofrimento, vamos ser indulgentes para com esses irmãos. Os irmãos que caem no vício, que caem na criminalidade, que agem agressivamente contra o seu irmão, né? Chega até a matar, e rouba, agride, além de roubar ainda atenta contra a vida do outro, né? Ceifa a vida do outro irmão. Vamos ter indulgência, porque a gente não sabe a verdadeira realidade e o que levou a esse irmão a agir dessa forma, né? O que passa por dentro a mente desse irmão que levou a ele essa ação agressiva, que ele não teve compaixão do outro, né? E Joana nos diz que a indulgência é também manifestação de amor. Olha aí. Muitas vezes indispensável para o cometimento da caridade. Se você tem indulgência para com você, você vai saber entender a fraqueza do outro. E vai ter tolerância, vai ter perseverança diante dessa ação do outro. Mas também você vai estar tendo o amor a si e ao próximo, né? E, consequentemente, estamos tendo caridade para conosco e para com o nosso irmão. São interligados. Todos os sentimentos, todos os sentidos. É a ligação e a conexão com o outro. A indulgência, porém, não pode ser considerada como equiescência para com o mal. Antes, porém, qual terapêutica de profundidade que se inicia sem alarde, resultando em renovação e levantamento de forças de quem já jaz sem esperança. Né? Ela diz também que a indulgência para com as falhas alheias desperta o homem para o exame e a vigilância das próprias fraquezas,
como eu falei há pouco, com relação ao a gente ter a tolerância, ter o entendimento, a bondade para com esse irmão, com as faltas desse irmão, também nos revela o quê? Nos revela a bondade, né? E o entendimento diante das nossas próprias faltas. E nos remete à reflexão de que também erramos, de que também somos falhos, de que também praticamos erros, né? Diante de todo o entendimento que adquirimos ou que não adquirimos, a gente pode reverter isso aí. A gente pode se trabalhar e trabalhar o nosso próximo. Daí a família, que é a casa, a escola maior de aprendizado, de aparar as arestas, de aprimoramento, de crescimento e evolução para todos nós. E ela ainda nos diz aqui também, nos relata que a indulgente é alguém que refaz um caminho já percorrido, ora na atitude abençoada de enfermeiro da solidariedade. A questão como ele diz, né, que é a pessoa indulgente, é aquela que percorre o caminho que já refaz, recomeça, reergue, vai corrigindo as falhas cometidas durante esse caminho que foi feito e vai se restaurando, se restabilizando, se corrigindo de atos cometidos nesse caminho que foi percorrido, fazendo um novo começo. Como o Chico Xavier, né, tem uma passagem que diz que embora não podemos fazer um fim ou um começo, mas que podemos refazer, escrever um novo fim. É uma coisa mais ou menos assim, agora me fugiu da memória. E Joana de Ângeles continua nos aconselhando e nos alertando diante do significado da prática da indulgência. Que ele diz que a indulgência dignifica o cristão, né? E estimula a passos mais expressivos de atitudes mais decisivas nos empreendimentos de elevação espiritual a que se efevora. Ou seja, a indulgência é a mola mestra da corrigenda, da bondade, que nos auxilia quando nos punimos em termos para que tenhamos a bondade, que tenhamos a tolerância para conosco e para com o nosso próximo, e que nos estimula a caminhar, né, de forma mais vigilante, de forma mais expressiva, né, de forma mais decisiva diante de nossos empreendimentos, diante de nossas programação de evolução, de trabalho, de lidar com o nosso próximo no dia a dia, em todos os lugares que a gente se encontra, em todos os ambientes que nos reportamos. Então, é um sentimento de, como dizer assim, de grande importância para nós encarnados, para nós espíritos em evolução. Né? E ela nos diz também, nunca te negues à indulgência, seja qual for a circunstância e o agrave com que se depares. Nunca neguemos a entender, a tolerar, a perdoar, a aceitar o outro como ele se apresenta, as atitudes que nos é reportada, a forma de como somos recebidos e até a tolerar nós mesmos, nas nossas deficiências, nas nossas fraquezas e passar a se trabalhar, passar a ter força, buscar força
para corrigir esse ato, né? Seja ele qual for. Ela nos diz também, quando nada possa fazer, que quando nada a gente puder fazer, que a gente ore pelo irmão, certo? Que nós vamos estimulá-lo a se reerguer. Vamos estimular, sim, ele a se reerguer, através da oração verdadeira, direcionada a esse irmão que se encontra em queda. É uma luz, é um ponto de luz, de força, de soerguimento para ele, para que ele passe pela dor, pelo sofrimento, pela situação que cometeu, reflita pelo ato, né? Mas que ele lembre, que ele tem Deus com ele e que tem os irmãos que estão ali contando com com a renovação dele, o reencontro dele com a verdade, com o reerguimento dele, para que ele se corrija e caminhe e volte a ter esperança, que saia da desesperança, que ele possa fazer um bom fim, um novo fim, que ele possa fazer um novo começo, porque a vida é assim, é um ir sempre corrigindo, caindo, levantando, corrigindo, aprendendo, aperfeiçoando, sempre um movimento de refazimento moral, intelectual e espiritual. Nos proporciona tudo isso, a nossa vida, a nossa existência aqui no planeta Terra. Sempre diversas oportunidades de refazimento, de recomeço, de reformulação, de renovação. Então, temos que ter essa bondade para conosco, temos que ter a tolerância, temos que ter o entendimento para com nossas falhas e as falhas alheias. E entender que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu entendimento, tem a sua evolução particular, tem o seu traçado de caminhada e o seu tempo de aprendizado e de aprimoramento. Mas não nos acomodemos, entendemos, mas agiremos também nesse propósito de soerguer, nesse propósito de estimular, não só a nós, como ao nosso próximo. E quando não tivermos a oportunidade de presente estarmos com eles, oremos por eles, pedimos a Deus, pedimos à espiritualidade que os oriente, que os direcione novamente, que os desperte para recomeçar, refazer o caminho de forma mais equilibrada, de forma mais na corrigenda dos atos que foram cometidos e não cometamos mais os mesmos. Mas vamos cometer outros, isso é fato. Mas que esses outros que cometemos, não sejam repetidos. Já tenhamos a consciência de que não nos é mais permitido reincidir no mesmo ato, né? E ela diz também aqui, que já quase terminando as suas reflexões e orientações diante do item 16 sobre a indulgência, que mesmo que em toda parte estão presentes os que exigem, né? Voltando àquilo que eu falei, exigem, criticam, impõem regras, né? São severos para com os outros, mas não raro demorando-se em situação pior do que a daqueles. Ou seja, a gente tem a facilidade e o dom de corrigir, de exigir, de criticar, né? Mas não olha para trás. Já passamos por isso e que fazemos isso. E que somos tão igual a esse que estão fazendo no momento. Ninguém está distante de errar, de cair, de chorar, de sofrer, de cometer atos que a gente nem acredita que fez.
né? Quando vai refletir quando acontece refletir diante do ato que cometemos, né? Que a gente se permite a ver o nosso eu, a rever nosso comportamento, nossa conduta, a gente até se espanta. Fui capaz de fazer isso? Fui capaz de agir dessa forma? Gente, tem até vergonha de si mesmo em determinados atos. Então, continuando, Joana, ela diz que mesmo que se situassem em estágio superior, não poderiam credenciar-se a tal comportamento, referente ao parágrafo que eu falei anteriormente, né? Da crítica e de exigir, né? Que mesmo que estejamos em um entendimento mais acima, de um conhecimento mais elevado diante desse irmão que está aqui, na situação, né? Não poderia ser superior, não. Então, poderia credenciar a tal comportamento de superioridade, dizer, não, ele faz, mas eu nunca vou mais, como eu não cometo isso não, ele só comete. Nada disso. Somos falhos, todos iguais, cada um na sua proporcionalidade, cada um na sua dimensão, na sua forma de fazer. Difícil é reconhecer, né? Aceitar, ter a bondade, ter a tolerância, ter o entendimento dos atos cometidos e buscar se corrigir deles. Que aí é a renovação, é o reerguimento, é a reformulação de atitudes e comportamentos de nós como seres em evolução. E ela conclui dizendo assim: lembra-te, portanto, que Jesus, que se fez o indulgente por excelência, é todavia, né? Ele se fez indulgente por excelência e era perfeito. E nós? Quem somos nós a se comparar? Né? E assim, ser indulgente para com todos, ela reforça que buscamos sempre olhar para nós. Antes de fazer assim, você observe que o mecanismo, quantos dedos estão apontados para nós? Né? Você. Olhar para nós antes de ser severo com o nosso próximo, de julgar, de criticar, de condenar, de até querer extirpar, expurgar, né? Porque a gente se sente melhor, se sente superior, e a gente pensa no nosso egoísmo, que é tão grande, e no nosso orgulho, na nossa vaidade. Não, eu nunca cometerei um ato desse, nunca vou ser assim, nunca vou agir dessa forma. Fulano, entende? Então, assim, a gente sempre cai nessa energia, nesse ambiente de agir dessa forma. Então, que a gente seja indulgente para com todos e severo para com nós próprios. Pense aí, sempre se auto-trabalhando, sempre se auto-avaliando diante de nossos comportamentos, diante de nossas condutas, de nossa fala, de nossas atitudes, diante do que somos e do que representamos para esse Pai maior, como criaturas em constante crescimento, de constante aprendizado, em constante burilamento de nossas mazelas, de nossas deficiências, para se tornar um ser melhor. Que o objetivo é melhorar sempre. É ser um trabalhador verdadeiro e fiel na seara do bem. É ser um filho de Deus que vê o seu irmão como um irmão verdadeiramente. Que vê que ele tem as fraquezas, nós também a temos. Mas que diante dos trabalhos de reforma interior, diante do entendimento que adquirimos no nosso dia a dia, já vamos trabalhando mais essas fraquezas. Já vai ser menos, mas não vamos deixar de ter. Não vamos deixar de existir. Nós somos seres em evolução e em caminhada. Estamos diante da situação dos erros,
e dos acertos, sempre em progressão do melhor. E assim, meus irmãos, encerro o meu encontro, agradecendo a oportunidade que me foi dada, pedindo desculpa pelos meus trejeitos, pedindo desculpa pelo meu falar, mas tá aí a mensagem de Joana, na interpretação do capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Vamos fazer parte desse bem-aventurados misericordiosos, mas precisamos trabalhar muito, precisamos rever nossos conceitos, nossos comportamentos, nossa visão diante da vida e diante de tudo que nós estamos vivendo nesse momento também, principalmente nesse momento que temos tantos irmãos com ações tão insanas, tão irrelevantes, que deveria transformar toda essa energia pesada que estão colocando no ambiente, no espaço, reverter em coisas boas, em coisas positivas, em rever as falas que estão tendo, os comportamentos que estão agindo para com o nosso próximo. E olhe que é uma população muito grande, é um planeta, é o Brasil, que quer solidariedade, que quer respeito, que quer amor, que quer ajuda, que quer auxílio, que quer perdão dos seus atos, E tantos outros irmãos que estão com a capacidade direta de investir nesse propósito do melhor servir, do bem ser para com nossos irmãos, agem de forma totalmente avessa, ainda na pequenez de entendimento, na pequenez de não se conhecer. Vamos pedir ao nosso Pai que esses irmãos, principalmente dos governantes, que estão aí com autoridade e autonomia para dar o melhor em benefício de toda a população, que sejam tocados pelo amor de Cristo, que sejam tocados pela tolerância, que sejam tocados pelo respeito, que sejam tocados pela bondade, Para que reverta essa situação, para que o que tiver de fazer de melhor em prol de toda a humanidade, que se faça de coração aberto, de boa vontade. Não vamos criticar ato de um nem de outro. Não vai resolver, só vai pesar mais, só vai diminuir mais, só vai dificultar mais o reerguimento de toda essa humanidade, a recuperação de todo ser. Vamos, sempre que é aquela coisa, particularmente diante de comportamentos que eu venho vivenciando do nosso presidente, todas as vezes que ele fala uma coisa absurda, eu digo, meu Deus, tem de misericórdia, porque é que nem aquela passagem de Jesus na cruz, que ele diz já no ato, já para o desenlace, que ele pede a Deus, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eu não sou Jesus, mas diante da situação, eu peço a Deus que tenha misericórdia desse nosso presidente, que tem momentos de insanidade muito grandes, são constantes, que Deus dê a ele a clareza, em algum momento da vida dele, da caminhada dele, ele seja tocado na consciência e que ele veja que ele está sendo totalmente avesso à bondade, ao amor, ao respeito, até ao próprio segmento religioso que ele professa, ele está sendo avesso. Então, diante de todo esse entendimento e essa visão que eu estou tendo deste presidente, eu só faço nas minhas orações pedir a Deus misericórdia e que ele seja tocado por todos os sentimentos positivos e que contribua para o melhor diante da população brasileira, diante de toda essa humanidade. Porque, como nós sabemos, não tô desesperançosa, não. Pelo contrário, tenho muita esperança e creio em tudo que venho vivenciando, em tudo que
tenham tido entendimento, mesmo que pouco entendimento, mas que tenham, de que Deus é conosco e que o Brasil é coração do mundo e é pátria do Evangelho, e que Deus não deixa filho nenhum seu sem a tua assistência e sem o teu auxílio, seja ele quem for. Então, vamos reverter quando nós vermos esse presidente falando tanta coisa absurda. Vamos reverter o nosso sentimento no momento disso, da ira, da raiva, do desprezo. Vamos reverter em coisas boas, em bondade, em indulgência para com esse irmão. E que Deus vai tocar o coração dele e que ele vai ver as coisas de forma mais suave, mais humanizada. E que tudo vai passar. Vamos mentalizar sempre, todas as vezes que ele aparecer falando asneiras, que seja revertido em coisas positivas e em coisas boas, e que leve ele a refletir as asneiras que ele vem falando, que ele possa ser tocado por Deus no sentimento de amor, de respeito aos irmãos, e que ele veja todos nós como irmãos, verdadeiramente irmãos. E assim me despeço, agradecendo a vocês por mais esse momento e esse encontro. Indulgência para com todos, principalmente para com nós mesmos. Obrigado. Uma boa tarde.